Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da lição de número 10. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos como discípulos, como alunos, aprendizes, aos pés do grande mestre que é Jesus. Ele é o sumo pastor de todos nós. Pedimos que Jesus derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, ao abrirmos a tua palavra, e que o Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 10, a profecia e as escrituras. Mais de 30% da Bíblia é profecia. A Bíblia é um livro singular, ele é único no mundo. Entre todas as religiões, a Bíblia se destaca como número 1, como o único livro que se concentra muito em profecias. Profecias específicas, dando nomes de pessoas, nomes de cidades, datas, sucessão de impérios. A Bíblia prova ser de origem divina através das profecias, porque só Deus conhece o fim desde o princípio. E Deus anunciou através das profecias bíblicas o surgimento e a queda de vários impérios mundiais, mostrando a história do mundo, o rumo do nosso mundo. Sim, queridos, a Bíblia, através da profecia, abre as cortinas do futuro para você e para mim, e nos permite conhecer detalhes do passado e detalhes do futuro. A Bíblia contém muitas profecias escatológicas, e, queridos, muitas profecias relacionadas aos eventos finais. O verso áureo desta semana diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Segundo Pedro capítulo 1 e o verso 19. Na parte de domingo, Jesus no Antigo Testamento. As profecias messiânicas são as mais exatas, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, ela escreveu a vida de Jesus antes dele nascer nesta terra. Antes do Deus Filho se tornar homem e nascer da bendita Virgem Maria e se tornar um personagem histórico aqui no planeta Terra, Deus escreveu através da profecia os detalhes de quem ele nasceria, de que mulher, em que cidade, em que data, como ele viveria, como ele agiria, como ele morreria, como ele seria tratado, que tipo de morte ele teria. E, queridos, a Bíblia nos fortalece a fé através das profecias, porque Jesus disse que a profecia foi dada para fortalecer a nossa fé. Jesus disse: eu digo-vos agora para que quando acontecer, creiais. A nossa crença em Jesus Cristo é fortalecida através das profecias. Vamos então às profecias do Antigo Testamento que falam sobre a vida de Jesus, o Messias vindouro. Iniciamos com Isaías capítulo 7 e o verso 14. Abra sua Bíblia. Em Isaías capítulo 7, verso 14, encontramos a profecia feita cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu capítulo 7 e o verso 14. Aqui lemos: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A Bíblia disse através da boca do profeta Isaías, 700 anos mais ou menos antes de Jesus nascer, que Jesus, o Messias, seria nascido de uma virgem. Isso não é uma profecia vaga, é uma profecia exata, específica. Somente a Bíblia tem profecias específicas. Não são profecias semelhantes às de Nostradamus, que são vagas e que podem ser interpretadas de várias formas e dão margem para a pessoa aplicar para uma coisa e aplicar para outra. Não, as profecias da Bíblia são específicas. Jesus nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Outra profecia bíblica falando do nascimento de Jesus está também em Isaías, agora no capítulo 9. O capítulo 9 de Isaías, nós lemos o verso 6, capítulo 9 e o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Uma profecia que menciona que Deus, ao nascer na terra, nasceria como um menino, mas seria Deus. Era um menino Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Por isso ele é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É óbvio que aquele menino Deus, esse homem Deus, chamado Jesus, esse é o nome humano do Filho de Deus, Jesus, ele é mencionado aqui como sendo o Pai da eternidade. Aquele que é o Pai da eternidade, ele não teve princípio e nem fim. Como Deus, ele é eterno juntamente com o Pai. Como homem, ele teve um começo, ele nasceu. Ele teve um fim, porque ele morreu e ele ressuscitou. Mas isto com a natureza humana. Com a natureza divina, ele não teve início, ele não teve fim, ele não nasceu e não morreu, ele é eterno. Esse é o menino que nos nasceu. O principado está sobre os seus ombros. E ele é Deus eterno. Outro texto que nós encontramos em Isaías, também capítulo 9, verso 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A profecia bíblica aqui de Isaías 9, verso 1 a 2, está falando que aquela região desprezada ficava longe de Jerusalém. Jerusalém era a capital. Mas esta região de Zebulon e de Naphtali, a Galileia dos gentios, ela seria beneficiada. Ela seria uma região que andava em trevas, mas ali resplandeceria a luz, porque Jesus Cristo desenvolveu a maior parte do seu ministério ali na Galileia. Por isso ele é conhecido como o carpinteiro Galileu. O carpinteiro Galileu. Sim, queridos, outra profecia da vida de Jesus está em Miqueias capítulo 5 e o verso 2. Miqueias capítulo 5 e o verso 2. Aqui nós lemos a cidade onde Jesus nasceria. Isso é muito específico, só Deus conhece o fim desde o princípio. A profecia bíblica prova que ela é de origem divina, a Bíblia é de origem divina. Não tem como provar que a Bíblia é de origem divina a não ser através de profecias, porque a profecia ela se cumpre na história. Capítulo 5, verso 2 de Miqueias diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia menciona que era em Belém, Belém Efrata. É dali que nasceria, dali viria aquele que será Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus não nasceu em outro lugar a não ser em Belém, exatamente, especificamente conforme a Bíblia mencionou em Miqueias capítulo 5 e o verso 2. Outro texto que nós encontramos é Isaías 42. Isaías 42 fala sobre Jesus Cristo, o Messias, que seria a luz para os gentios. Isaías capítulo 42. Abra sua Bíblia, vá acompanhando os textos, a história e vida de Jesus contada antes dele nascer. Capítulo 42 de Isaías, versos 6 e 7. Aqui menciona: Eu, o Senhor, verso 6, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos. Aqui a profecia está mencionando que tipo de obra, que tipo de trabalho Jesus faria
o Messias, ele abriria os olhos dos cegos, tiraria da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Menciona também Isaías 53. Esse capítulo 53 de Isaías é um dos mais sagrados, um dos mais brilhantes, porque mostra o Messias sofredor. O povo de Israel não entendia esse lado do Messias sofredor, porque eles queriam um Messias em glória, um Messias dominador, um Messias vitorioso, um Messias libertador. E eles nunca entenderam, por isso rejeitaram o Messias, porque eles se esqueceram deste lado de Isaías capítulo 53, que menciona o Messias sofredor, que ele teria que morrer. Jesus Cristo nasceu para morrer, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles se esqueceram deste lado do Cordeiro expiatório, que seria Jesus Cristo. Por isso aqui Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Jesus, o Messias, a Bíblia menciona na profecia que ele não atrairia a atenção das pessoas pela beleza física, pelo porte físico, não. Ele seria como todos os homens. E o verso 3 diz que ele seria desprezado. Ele não seria abraçado por todos os líderes religiosos, por todos os governantes, não, ele seria desprezado. Verso 3, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Jesus Cristo, ele cresceu aprendendo uma profissão de carpinteiro, tendo uma mão calejada de usar o martelo, a serra, fazendo móveis, aprendendo a trabalhar na oficina de carpintaria de José, lá em Nazaré. Por isso ele ficou conhecido como carpinteiro de Nazaré. Não porque o pai era carpinteiro, mas porque ele é carpinteiro. Ele foi carpinteiro. Por isso diz homem de dores experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado perante o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Queridos, a profecia de Isaías 53 é clara ao mostrar o Messias sofredor, que ele foi rejeitado, ele foi desprezado, e ele foi crucificado no meio dos ímpios. Na hora da morte, ele morreu entre dois ladrões, mas na hora da sepultura, ele foi colocado com o rico, porque José de Arimateia cedeu para ele o seu túmulo. Queridos, a profecia de Isaías 53 toca o nosso coração, porque nos fala deste Messias, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E Zacarias capítulo 12, abra sua Bíblia. Zacarias capítulo 12, nós encontramos aqui no verso 10. Uma profecia específica, só Deus conhece o fim desde o princípio. A profecia é a história sendo contada antes da história existir. Zacarias 12, 10, fale sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. A Bíblia menciona que Jesus Cristo seria traspassado, assim como ele foi traspassado nas mãos e nos pés. Não somente aqui em Zacarias 12, 10, mas também lá em Salmos 22, menciona que Jesus Cristo teria a mão e os pés traspassados. Aqui ainda no capítulo 13 de Zacarias, e o verso 6.
E se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ou seja, a profecia menciona que Jesus Cristo seria ferido nas mãos. Ele foi pregado na cruz. E estas feridas nas mãos são os sinais da nossa libertação, sinais que permanecerão pela eternidade, por toda a eternidade. Os sinais da crucifixão permanecerão com Jesus Cristo no seu corpo, como uma lembrança de que nós fomos comprados pelo ouro do sangue de Cristo e pela prata das suas lágrimas. Bendito seja Deus. Ainda nós lemos em Salmos 22. Abra sua Bíblia. Salmos 22, nós encontramos outra profecia messiânica da morte de Cristo. No momento da morte, Jesus Cristo disse, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, verso 1. Meu Deus, por que me desamparaste? Estas foram as palavras proferidas por Jesus na cruz. Porém, essa profecia foi feita pelo salmista Davi, cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer. E ainda no capítulo 22 de Salmo, no verso 16, diz, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Cristo não morreria enforcado, não morreria com espada. Jesus morreria porque seria pregado e teria as mãos e os pés traspassados. E o verso 18 diz, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Assim como lá em Mateus menciona nos evangelhos que a roupa de Cristo, a túnica de Cristo foi lançada a sorte sobre a túnica de Cristo. Queridos, profecias específicas no Salmo 69, e o verso 21. Salmo 69, verso 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Nos últimos momentos de vida, na cruz, deram de beber a Jesus vinagre, cumprindo uma profecia. Outra profecia que menciona é que Jesus Cristo entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Isso se cumpriu perfeitamente. Eu me regozijo, porque quando eu leio a Bíblia, eu percebo que a Bíblia é a palavra de Deus, é de origem divina, porque ela nos contou a história antes da história existir. Louvado seja Deus! Segunda-feira fala sobre testemunhas oculares da majestade. Você e eu somos convidados para ser testemunhas oculares. Nós temos que falar daquele a quem vimos, a quem ouvimos. Nós somos convidados para testemunhar acerca daquele com quem conversamos através da oração, aquele que nós abraçamos pela fé. Os nossos olhos, eles veem o invisível, como disse Moisés. E também em 1 João capítulo 1, verso 1 a 3. 1 João capítulo 1, verso 1 a 3. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 1, e os versos 1 a 3. Aqui nós lemos. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos. E o verso 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Queridos, João, Pedro, foram testemunhas oculares. Eles não estavam falando de fábulas, eles não estavam falando daquilo que ouviram, ou de uma história contada. Eles estiveram com Jesus, eles viram Jesus Cristo, eles abraçaram, comiam com Cristo, dormiam no relento com Jesus Cristo. Eles assistiram os grandes milagres operados por Jesus. Por isso, em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16, vamos ler aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18. Aqui lemos. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Como é que eu posso contradizer? Como é que eu poderia refutar um testemunho tal como este? Nós vimos a sua glória, nós vimos a sua majestade. Pedro, Tiago e João estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração.
E aqui que ele está mencionando, né, no verso 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Sim, ali estava Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Eles viram a divindade de Cristo irradiar através da humanidade. Cerca de 14 vezes, o livro Desejado de Todas as Nações menciona cerca de 14 vezes, durante os 30 anos que Jesus viveu na Terra, cerca de 14 vezes a Ellen White menciona no livro Desejado de Todas as Nações que a divindade irradiou através da humanidade. Uma delas foi no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João olharam e Jesus foi transfigurado. A divindade irradiou através da humanidade. E ali estavam também Elias e Moisés e Elias, conversando com Jesus Cristo. E ali o verso 18 diz: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Isso é um testemunho. Por isso, meu querido irmão, quando você dá o seu testemunho, ele é muito mais poderoso do que um sermão, muito mais poderoso do que um estudo bíblico, porque um testemunho é irrefutável. É você contando de que você ama Jesus Cristo porque ele lhe apareceu, ele lhe falou, ele lhe perdoou os pecados, ele lhe curou, ele é seu amigo, ele é um pai, ele é um protetor. Quando você dá o seu testemunho de como você conheceu Jesus e quão precioso ele é na sua vida, isto é irrefutável. Assim como Pedro está dando o seu testemunho. Na parte de terça-feira, a estrela da alva em nosso coração. Quem é a estrela da alva? É Jesus. É Jesus Cristo. Quem queria ser a estrela da alva, mas não é? Satanás. Lá em Isaías capítulo 14, verso 12, fala: como caíste do céu, estrela da manhã? Como caíste do céu, estrela da manhã? É o próprio Deus quem está perguntando para Satanás: como caíste do céu, estrela da manhã? Porque Satanás queria ser a estrela da manhã, ele queria ocupar a posição que pertence a Jesus. Por isso Jesus diz: eu sou a estrela da manhã, eu sou a estrela da alva. Isso está em Apocalipse 22, verso 16. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e o verso 16. Jesus está falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Mas lá em Isaías capítulo 14, verso 12, Deus está perguntando para Satanás: como caíste do céu, estrela da manhã? Porque Satanás queria ser aquilo que Jesus é, ocupar a posição que Jesus ocupa, a estrela da manhã. E queridos, Jesus Cristo é a luz na tua vida. A estrela da manhã é a estrela que continua brilhando por mais tempo depois que o dia amanhece. Ela permanece no céu brilhando. Agora, queridos, aqui no capítulo 1, verso 19, segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, o texto bíblico diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. O que Pedro está destacando é mais do que a Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia, mas dentro da Bíblia existe a palavra profética, existem as profecias, e as profecias, que fazem parte mais ou menos de 30% da Bíblia, as profecias são a parte que prova, a profecia prova que a Bíblia é de origem divina, não tem como refutar, porque a profecia se cumpre na história. Mesmo o ateu, mesmo a pessoa que não é cristã, quando ele pega a história e compara com a Bíblia, ele percebe que não teria como um ser humano escrever a história antes da história existir. Portanto, Pedro está dizendo que, tendo confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atender a palavra dos profetas. Hoje existe uma tendência de desprezar as profecias, e quando as profecias são desprezadas, o povo se corrompe. Para o reavivamento acontecer na vida dos filhos de Deus, do povo de Deus no tempo do fim, tem que haver estudo da profecia. A serva de Deus, Ellen White, diz que quando o Apocalipse
forem entendidos, Daniel e Apocalipse forem entendidos corretamente, haverá um grande reavivamento no meio do povo de Deus. Este reavivamento está por vir, porque nós temos que entender Daniel e Apocalipse, as profecias, porque é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A profecia nos faz uma luz divina brilhar no meio das trevas da ignorância em que o mundo está, até que o dia clareie. Esse até que o dia clareie é até a volta de Jesus. A profecia nos conduz com segurança até a volta de Jesus, porque nos dá detalhes dos eventos escatológicos, dos eventos finais, que antecedem a breve volta de Jesus Cristo. E a estrela da alva nasce no vosso coração. A estrela da alva é Jesus, nascer no vosso coração. Cristo tem que nascer em você e em mim, gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus. Jesus nasce dentro de você, gerado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo gera a natureza santa de Jesus em você e em mim. Por isso a estrela da alva nasce em nosso coração. E isso acontece e continua a acontecer num processo contínuo até que o dia clareie, ou seja, até que Jesus Cristo volte. A Bíblia ressalta a palavra profética como uma candeia que aponta para Jesus, a estrela da alva. Nessa passagem aqui, como em muitas partes da Bíblia, é feita uma distinção entre luz e trevas. Satanás, trevas. Jesus Cristo, luz. Interessante que na iniciação dos maçônicos, no primeiro grau da maçonaria, quando a pessoa está sendo introduzido na maçonaria, ele é despido e ele é vedado os olhos e ele é levado para uma porta onde ele deve bater, e então uma voz lá de dentro pergunta: de onde você vem e quem você é? E a pessoa é instruída a falar: eu venho das trevas em busca da luz. Veja, Satanás quer se fazer passar por luz, fonte da luz. Por isso ele exige que as pessoas que o seguem digam: eu venho das trevas. Como pode um cristão falar: eu venho das trevas em busca da luz? Vocês percebem que agora Trump, a esposa Melania e a filha Ivanka, quando estiveram visitando o Papa, todos eles estavam vestidos de preto. As mulheres e também o presidente Trump, todos de preto. Unicamente o Papa estava vestido de branco. Satanás quer fazer com que você e o mundo todo acredite que nós somos trevas e que unicamente a luz é o Papa. Ele é a luz. Queridos, Satanás está ansioso por ser a luz, mas Satanás é trevas. Ele é trevas. É isso que está acontecendo. O mundo está sendo enganado. E a Bíblia mostra que nós somos luz. Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Qualquer pessoa, qualquer pecador que abraça Jesus Cristo, ele é luz, ele não é trevas. Por essa razão, ele deixou muito claro que devemos seguir a luz, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Somos seres caídos, vivemos em um mundo caído e tenebroso, mas nós somos do céu. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. Nós somos a luz do mundo. Alguns acreditam que a expressão até que o dia clareie se refere à segunda vinda de Jesus. Isso é a volta de Jesus. É uma referência à segunda vinda de Jesus. O nascimento dele em nosso coração significa conhecê-lo, apegar-nos a Jesus e provar do Cristo vivo em nossa vida. Jesus não deve ser apenas uma verdade doutrinária. Ele, Jesus, deve ser o centro da nossa existência, a nossa fonte de esperança e de fé. Quando a luz brilhar em nós, a luz de Jesus, certamente a comunicaremos aos outros. A terra tanto deve ser iluminada com a glória da verdade de Deus. A luz deve ser resplandecida para todas as terras e povos. E é daqueles que receberam a luz que ela deve resplandecer. A estrela da alva raiou sobre nós. Jesus nasceu em mim e em você. E devemos projetar sua luz no caminho dos que andam em trevas. Na parte de quarta-feira, a palavra profética confirmada. O cristianismo é uma religião profética, fundamentada nas profecias do Antigo Testamento. Não tem como desprezar o Antigo Testamento, porque ali está a profecia. O Novo Testamento é o cumprimento da profecia. Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos que o Antigo Testamento é a base da religião cristã.
Ali estão as profecias messiânicas e dezenas de outras profecias. Sim, a Bíblia, ela tem que ser interpretada pela Bíblia. Continuando a leitura de 2 Pedro capítulo 1 e o verso 19 a 21. Abra sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 21, capítulo 1, versos 19 a 21. Aqui nós lemos, falando sobre a profecia. E temos muito firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, a estrela da alva nasça em vossos corações. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que quer dizer isso? As profecias da Bíblia não foram escritas pela vontade de Daniel, pela vontade de João. João e Daniel não acordaram uma manhã dizendo, eu vou escrever aqui umas profecias. Não, Deus falou, eles receberam visões. Deus fala com os profetas através de sonhos e visões. Números capítulo 12, verso 6, diz que Deus se comunica com os profetas por visões e por sonhos. E Deus inspira a mente do profeta. E ele escreve aquilo que ele viu na visão, usando suas próprias palavras. Portanto, a Bíblia, as profecias, elas foram escritas na linguagem humana, na linguagem perfeita humana, usando a linguagem do profeta, o vocabulário do profeta. Mas a mente do profeta estava inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, a interpretação dessas profecias não pode ser subjetiva. Eu dar uma interpretação. Ninguém tem autoridade de interpretar uma profecia. Nem um pastor, nem um padre, nem um papa, nem a igreja, nem a conferência geral. Ninguém tem autoridade para interpretar uma profecia bíblica. Porque a profecia precisa ser interpretada pela profecia. A Bíblia explica a Bíblia. Verso 21 diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Eu gostaria de ler para vocês o que está aqui no livro O Grande Conflito, na página 132. Não podemos estar, este livro O Grande Conflito, página 132, estamos lendo aqui o capítulo que fala sobre a vida de Lutero. O capítulo que fala sobre a vida de Lutero, a influência de um bom lar. Não podemos atingir a compreensão das Escrituras, quer pelo estudo, quer pelo intelecto. Teu primeiro dever é começar pela oração. Roga ao Senhor que te conceda por sua grande misericórdia o verdadeiro entendimento da sua palavra. Não há nenhum intérprete da palavra de Deus senão o autor dessa palavra. Como ele mesmo diz, e serão todos ensinados por Deus. Nada esperes de teus próprios trabalhos e de tua própria compreensão. Confia somente em Deus e na influência do seu Espírito. Crê isto pela palavra de um homem que tem tido experiência. Lutero, ele os enfrentava com a Bíblia, e com a Bíblia unicamente. A Bíblia unicamente Lutero usava. Por isso ficou conhecida a Reforma Protestante pela frase sola Escritura. Só a Bíblia tem a base e o fundamento. E ela se explica por si mesma. Na página 166 do livro O Grande Conflito, diz, no tocante à palavra de Deus e à fé, acrescentou ele, todo cristão é juiz, tão bom como pode ser o próprio Papa, embora apoiado por 1 milhão de concílios. E ainda na página 167, mas quando se acham envolvidos interesses eternos, Deus não quer que o homem se submeta ao homem, pois tal submissão em assuntos espirituais é verdadeiro culto, e este deve ser prestado unicamente ao Criador. Em questões de interesses eternos, Deus não quer que um homem se submeta ao pensamento de outro homem. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que vai iluminar você ao estudar a Bíblia, para poder entender a Bíblia e entender as profecias da Bíblia. Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Satanás induz o povo a olhar para os bispos, para os pastores, professores de teologia, como seus guias,
em vez de examinarem as Escrituras, a fim de por si mesmos aprenderem seu dever. Isso está no livro Grande Conflito, página 595. E na página 596 diz: conquanto a reforma fizesse acessível a todos as Escrituras, o mesmíssimo espírito que Roma manteve impede também as multidões nas igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmas. São instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela igreja. Nós devemos nos prevenir contra este costume de aceitar a interpretação da Bíblia segundo outros interpretaram, segundo a igreja interpretou, segundo os concílios interpretaram. São instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela igreja. E há milhares que não ousam receber coisa alguma contrária ao seu credo ou ao ensino adotado por sua igreja, por mais claro que esteja revelada nas Escrituras. Coisas que estão claramente reveladas na Bíblia, mas que são rejeitadas porque, mas a igreja diz isso, o meu pastor diz isso. Não é o que o pastor ou a igreja, é o que a Bíblia fala. E o Espírito Santo é a autoridade quando você está estudando a Bíblia. Embora a razão e a consciência estejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar diferentemente do ministro, e seu discernimento individual, os interesses eternos, são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e ao preconceito de outro. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade. Com Grande Conflito, página 598. O nosso primeiro e alto dever é aprender que as Escrituras, Bíblia, Antigo e Novo Testamento, elas são a verdade. E então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. Um dos motivos porque muitos teólogos, agora estou lendo a página 599, um dos motivos porque muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto, posto à pesquisa, como da singeleza do propósito, do fervoroso anelo pela justiça. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis porque, pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Mas os ensinos de Cristo, página 600, os ensinos de Cristo devem previamente ser armazenados na memória. Você tem que decorar os versos da Bíblia, a fim de que o Espírito de Deus nos traga à lembrança no tempo do perigo. Queridos, estudar a Bíblia com oração, buscando a iluminação do Espírito Santo. Na parte de quinta-feira, a palavra em nossa vida, introduzir a Bíblia na nossa vida. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus todas as manhãs, todos os dias. Ele é o nosso maná. O poder da Bíblia é de transformar vidas. A natureza nos forma, a cultura nos informa, mas só a Bíblia, a palavra de Deus, nos transforma. Vou repetir, a natureza nos forma, a cultura nos informa, mas unicamente a Bíblia nos transforma, porque ela é a palavra viva de Deus. Diferentemente de outros livros, a Bíblia não é fruto da vontade ou da imaginação humana. Ela foi produzida pelo poder do Espírito Santo, que atuou por meio de homens santos que falaram da parte de Deus. E a Bíblia, ela é útil, diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 a 17. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça. A Bíblia corrige o marido, corrige a esposa, corrige os filhos. A Bíblia tem uma mensagem para cada marido, cada esposa,
dando orientação que cada marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que cada esposa deve ser reverenciar e deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. A Bíblia tem uma instrução para os filhos que devem obedecer aos pais. E a Bíblia tem uma instrução aos pais que devem não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A Bíblia tem uma orientação para os senhores, para os patrões e para os empregados, para os servos. Queridos, a Bíblia tem uma mensagem para os governantes da terra. A Bíblia tem uma mensagem direta de Deus para dirigir a vida daquele que quer ser dirigido. Portanto, queridos, a Bíblia é inspirada por Deus e útil. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade. Não é no jornal, não é nos livros, mesmo os livros cristãos, não é ali que você descobre a verdade, é na Bíblia. É ali que você vai andar na luz, animando outros a lhe seguirem um exemplo. Dia após dia devemos estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento, comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto que temos que responder por nós mesmos perante Deus. Estou lendo a parte de sexta-feira. As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvidas e trevas por homens instruídos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Mas, queridos, a linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu sentido óbvio, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Martinho Lutero dizia: a Escritura é sua própria luz. Nós devemos estudar a Bíblia e interpretá-la unicamente pela Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Somente. Devemos tomar a Bíblia como sendo literal, mas quando há símbolos e há códigos proféticos, a Bíblia mesmo vai dar a interpretação dos códigos, a interpretação dos símbolos. Quando não há uma interpretação, nós deveremos tomá-la como sendo literal. Ellen White escreveu: a Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira divina de pensar e de se exprimir. Deus inspirou o pensamento do profeta, mas a maneira de escrever, a maneira de falar é a maneira do profeta, é a forma humana. E a linguagem humana é imperfeita. Esta é da humanidade. Deus, como escritor, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não sua caneta. Isso está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21. E Ellen White escreve assim: não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Aquilo que João escreveu, aquilo que os profetas escreveram, são a palavra de Deus. Mas é a linguagem humana, especificamente a linguagem do profeta. E, queridos, a palavra de Deus deve ser tomada como fonte de vida, de luz para você e para mim. Jesus estudou as Escrituras na meninice, na mocidade, na varonilidade. Como criança, aos joelhos de sua mãe, Maria, Jesus Cristo aprendeu a manusear os rolos dos profetas diariamente. Em sua juventude, a madrugada e o crepúsculo vespertino muitas vezes encontravam Jesus sozinho ao lado da montanha ou entre as árvores da floresta, passando uma hora silenciosa de oração e estudo da palavra de Deus. Ele era, Jesus, familiarizado com a Bíblia.
Nos seus dias, a Bíblia do Antigo Testamento. Durante seu ministério, a grande familiaridade com as Escrituras testifica de sua diligência no estudo da Bíblia. E visto que ele adquiriu conhecimento como nós o podemos também, seu maravilhoso poder, não somente mental, mas também espiritual, é um testemunho do valor da Bíblia como meio de educação. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, diz: "E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te." A Bíblia deve ser incutida na mente dos nossos filhos. Devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos nos cultos familiares, de manhã e à noite, incutindo a palavra de Deus, colocando na mente deles os mandamentos de Deus, para que eles se familiarizem com os mandamentos de Deus, com os personagens da Bíblia, que são os heróis da fé, os heróis de verdade. Que o Espírito Santo dirija a sua vida, que a luz da palavra de Deus brilhe na sua vida, e que você, guiado pela palavra de Deus, alimentado pelo maná celestial, pela palavra de Deus escrita pelos profetas, você permaneça firme, fiel, até que o dia clareie, até que Jesus Cristo volte, e que Jesus Cristo, a estrela da manhã, a estrela da alva, nasça em seu coração, gerado pelo Espírito Santo. Que Deus dirija a sua vida e que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.